Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Bom dia, Rudá. O Lupe finalmente deixou o governo, pediu demissão. Era um cordeiro com pele de lobo, né? O Lupe é o 7º ministro a cair. É uma marca impressionante, dá mais ou menos 1 mês e meio para um ministro cair no governo Dilma até agora. E eu torço, mas vou ser sincero, sou cético em relação a isso, que esse estilo político que faz bravata tenha caído junto com o Lupe, porque essa história de só sair com bala, depois falar que é apaixonado pela presidente da República... Falou que amava Dilma. Amava Dilma, ou seja, o que o Lupe se confundiu e não percebeu é que ele está lidando com uma mulher que foi torturada no regime militar e que se tornou presidente da República. Ou seja, não é uma mulher que é muito afeita a esses arroubos verbais, né? Pois é, não se engana com facilidade. E Rudá, parece que agora, com o pedido de explicações que a presidente fez para o ministro Fernando Pimentel, o Negromonte respira um pouquinho, né? O holofote sai do Negromonte e vai para o Fernando Pimentel. Mais ou menos, porque você sabe que assume o Ministério do Trabalho justamente uma pessoa da própria estrutura da gestão do Ministério do Trabalho para que a Dilma ganhe tempo para tal mini-reforma, né? Está havendo uma mobilização muito grande de bastidor para segurar algumas secretarias nacionais, como de igualdade racial, por exemplo, que tem status de ministério, porque elas vão se fundir. Ou seja, de certa maneira, o Negromonte continua com a corda no pescoço. O problema do Pimentel é mais grave de tudo, porque nós sabemos que o nome dele vem à baila já como um autor que se vincula a ações de bastidor, como a história do dossiê contra o Serra. Já há algum tempo o nome dele percorre essas denúncias e, pelo visto, começa a fechar o cerco sobre ele. E acontece que Fernando Pimentel não é qualquer pessoa. Na estrutura política do PT e principalmente em Minas, ele é o principal nome, né? Então não é a mesma coisa que derrubar alguém do PDT que não tem essa proeminência em termos da montagem de 2012, ou não tinha pelo menos, e não era tão próximo da presidente. O caso do Fernando Pimentel, eu tenho a impressão que vai haver uma blindagem muito forte nas próximas semanas, e se surgir mais alguma novidade, ele vai sangrar até o final do ano que vem. Bom, Rudá, voltando ao Ministério do Trabalho, com o governo Lula, houve uma aproximação, pelo menos uma entrega do Ministério do Trabalho às centrais sindicais, né? Exato. O governo Lula reeditou uma política em relação ao Ministério do Trabalho que já ocorria no governo João Goulart, antes do regime militar. O governo João Goulart ficou muito famoso como sendo uma república sindical, que tinha basicamente 3 forças políticas que rondavam o ministério o tempo inteiro. Uma é da democracia cristã, ligada à Igreja Católica mais conservadora, que teve como ministro do Trabalho André Franco Montoro, que foi governador em São Paulo tempos depois, e também a ligação com o PTB e o PCB, que teve como ministro, num curto período também, como Montoro, o Almino Afonso. E esse aparelhamento do Ministério do Trabalho foi muito forte, e na medida que o ministro tinha mais ligação com uma força partidária ou sindical, os sindicatos que pediam reconhecimento naquele período e que estavam ligados à força do ministro eram rapidamente atendidos. E depois, quando vinha outro ministro de outra força, eram os sindicatos da força dele. Ou seja, havia esse aparelhamento. De uma certa maneira, no Ministério do Trabalho de Lula para cá, quem comanda o Ministério no caso, ou a força sindical, que é vinculada ao PDT, hoje também um pouco se aproxima do PSDB em alguns casos, né, como de Minas Gerais, ou a CUT, que é muito ligada ao PT. Mas também outras forças, outras centrais sindicais flutuam ao redor do Ministério do Trabalho, além, obviamente, dos fundos de pensão, o uso do recurso do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ou seja, o governo Lula inaugurou ou reinaugurou uma estratégia de tomada do movimento sindical
desse ministério especificamente, como havia no governo João Goulart. E deu no que deu, não é? Não é porque uma pessoa é boa que a gente tem que confiar. Ela, além de ser boa, ela tem que mostrar que é boa, né? Tem que ter eficiência. E uma outra marca do governo Lula foi a aproximação da política com o futebol, Rudá. Pois é. E aí talvez eu vou aproveitar, se você me permite, primeiro dizer que eu estou aliviado, porque os dois grandes times de Minas Gerais se safaram, né, da degola. E muito feliz porque eu sou corintiano, embora todos nós já soubéssemos que o Corinthians ia ser campeão, mas é sempre bom ter a confirmação, né? Eu estou falando do Corinthians, não é só para provocar, não, é para dizer que ontem foi um dia muito triste para quem pensa política e gosta de futebol, porque, por incrível que pareça, né, é uma dessas histórias que levam a gente a crer no destino. O grande Dr. Sócrates faleceu às 4:30 da manhã de ontem, bem no dia do jogo que tornaria o seu time campeão. O que tem a ver a política com o Sócrates e com o futebol? É que os ouvintes da minha idade vão se recordar da famosa democracia corintiana. Foi a primeira vez que se quebrou uma relação muito autoritária que tem nos clubes e na visão de esporte de alto rendimento no Brasil. Eu vou só lembrar que, em termos de política pública, a área de educação física nasceu numa visão militar. A educação física era ginástica no início, e os militares, só para ter uma ideia, as aulas de ginástica envolviam esgrima, equitação. Então nós temos toda uma história, uma trajetória de pensar o esporte como algo muito duro, militar, muito rigoroso. E o Sócrates, não só ele, mas principalmente ele, trouxe para o futebol uma discussão que os jogadores que são estrelas têm que ser tratados como gente. E aí eles faziam discussões com a diretoria, votavam, eles tinham liberdade para ir para a concentração ou não. Inclusive, se algum jogador quisesse ir para a concentração, ele poderia ir antes do jogo. Era algo que criou uma oxigenação no esporte, mas vocês veem que a cultura é tão forte, essa cultura militar, de que as pessoas acham que tem que ser alta performance, e olha só que esquisito. A alta performance, que seria rigor, acaba gerando uma paranoia tão grande que leva, ultimamente, o esporte às drogas. Porque ninguém consegue ter alta performance, essa exigência desumanizada, sem ter algum plus. E então o esporte, que significava saúde, hoje cada vez mais se aproxima do mundo das drogas, né? Então veja que o Dr. Sócrates, médico, trouxe para a política uma aproximação, trouxe para o esporte uma aproximação com o debate político, e fez com que grande parte da população que torce futebol, começasse a entender que esses dois campos, esporte e política, estão sempre juntos, porque política é a decisão sobre que sociedade nós queremos, e isso envolve também esporte. Muito bem, Rudá Hit, que fala sobre política aqui na Band News FM. Hoje, claro, falando sobre política, queda de ministro e também falando de Sócrates, ele que faleceu na madrugada de ontem, deixando órfã a torcida corintiana. A torcida corintiana comemora mais um título. Infelizmente para mim, infelizmente para o Rudá, que é corintiano. Rudá de volta amanhã, terça-feira, Rudá. Mas olha, para a gente recordar, com o Corinthians é tudo difícil. Até no dia que é campeão, a gente tem que lamentar o que está acontecendo com a gente. Que coisa, né? Acho que é a história de brasileiro mesmo. Uma grande semana para todos nós. Bom dia, Rudá. Bom dia.